cybercrime ele ganhou uma robustez nos últimos anos. Eles têm etapas de um mercado comum, né? Recrutamento, alocação mediante a skill. Redcast. Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um Redcast, o seu primeiro podcast de cibersegurança do Brasil. Para quem não me conhece, Eduardo Lopes, CEO aqui na Red Belt Security, e hoje falaremos sobre a nova arquitetura do crime digital. O que significa nova arquitetura? De fato, entendermos o que mudou, né, nesses últimos anos, qual que é essa crescente que nós estamos vendo e, possivelmente, o maior motivador por trás disso, né? E, como sempre, né, para falar aqui conosco desse assunto, pessoas de altíssimo nível, e convido pela primeira vez aqui conosco Protásio Júnior, gerente de segurança da informação na CertSign. Protásio, muito obrigado por ter aceito o convite. Eu que agradeço, Eduardo. Obrigado, um prazer estar com vocês aqui. Tenho certeza que vai ser um bate-papo muito legal. E Rogério Iwashita, CISO na Carrefour. No Carrefour, desculpa. Tudo bom? Tudo bem? Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui. Rogério. Uma honra estar aqui. Vai ser bem legal. Marquinhos, E aí? você tá bem, cara? Eu tô ótimo. Como estão as coisas? Ué, tô indo tudo bem, graças a Deus. Tá sem cabelo branco ainda, tudo certo. Não, eu pinto. Você tá pinto? Marcos, tamo junto. Mas Obrigado por boa. aceitar aí mais uma gravação conosco. E, gente, pra quem não conhece ainda, não tá familiarizado com o rosto, o Marcos Sena é o nosso gerente aqui da área de SOC. Então, toda a parte ali de Blue Team, resposta a incidente, C-Cert, embaixo desse rapaz aqui que conseguirá nos ajudar bastante com essa nova arquitetura. Gente, como sempre, né, de início ali, eu tenho uma boa mania, por assim dizer, de trazer números, trazer dados para a gente pautar essa conversa. plano de fundo, né? Aquele plano de fundo, não só em achismo, né, mas também como em dados reais. E o último relatório que a gente pegou para basear um pouco desse episódio foram alguns insights do relatório de cenário global de ameaças de 2025 da Fortinet. E dados ali chamaram muita a nossa atenção, tá? O estudo analisou mais ou menos o comportamento cibernético na América Latina e no Canadá, identificou mais de 374 bilhões de tentativas de ataques. Ou seja, é claro que eles conseguem, através dos próprios dados, seus appliances, dos seus virtuais appliances, coletar essas informações, né? E aí eles validaram que desse total, 84% tiveram como alvo o Brasil. Então, analisando a América Latina inteira, e eu tô falando, mas é o maior país, aquela coisa toda. Não, a América Latina é grande, nós temos bancos, nós temos diversas grandes instituições em diversos países, incluindo o Canadá, e 84% disso é focado no Brasil. E que o cenário de ameaça, né, a gente está reparando que o cenário de ameaça que nós estamos vivendo atualmente tá muito diferente do que nós vimos há 3, 4, 5 anos atrás. O que ele não para de se modificar, nós já sabemos, está claro para todos nós. Mas a pergunta acho que mais importante é de fato o que mudou. Mudou talvez a agilidade dele, mudou a forma de eu fazer isso, mudou a forma de eu não conseguir detectar através de vários IPs diferentes, o que não me gera talvez uma similaridade ou um comportamento ali que eu vou identificar ele rapidamente. Enfim. E aí são várias, né, acho que informações que nós vamos debater aqui. E o que mais foi descoberto nesse relatório? Para capitalizar, ou seja, para identificar essas vulnerabilidades recentes descobertas, por assim dizer, os cybercriminosos estão utilizando varreduras automatizadas. Isso a gente já sabia. Quando a gente pega lá em 2020, os ataques de ransomware que começaram no Brasil, que pararam, aquela loucura toda. Porta XX9, aquela coisa toda. Começou da onde? Foi simplesmente porque nós estávamos, né, pessoas estavam tentando proteger e outras pessoas estavam só fazendo a varredura de portas, IPs e daí em diante. E a gente entendeu que essa técnica, né, em 2024, ela cresceu e ela aumentou em torno de 16,7% em todo o mundo em relação ao ano anterior. Ou seja, estamos falando de mais de 36 mil varreduras novas automatizadas por segundo do que nós estávamos, né, vivendo. E também o submundo do cybercrime cresceu, que virou um mercado de fato, né, formalizado. Credenciais roubadas aumentaram 42% em fóruns clandestinos, em infostealers, né? Ou seja, aqueles softwares espiões, e a partir daí eu começo a fazer a venda disso. A inteligência artificial, que é um grande risco para todos nós, já faz parte desse ecossistema. Para quem não conhece, existem plataformas como
fraude GPT ou o Blackmail V3 já, né, que é para automatização de phishing, deepfakes e extorsão. E além disso, no último ano houve um aumento de 500% nos logs disponíveis de sistemas comprometidos por malware e daí em diante, com 1,7 bilhão de registros de credenciais roubadas compartilhadas nesses mesmos fóruns, em Deep Web, Dark Web e daí em diante. Ufa, né? É caos, É uma notícia boa, né? só notícia boa, né, por assim dizer. O caos está aí, nós estamos vivendo ele, nós estamos vivendo essa era. Quando a gente passa por ideias de que passamos já grandes ataques, a gente sabe que as coisas estão só iniciando. E aí a gente fica com muitas perguntas, né? Nós, como CIS executivos, como é que a gente deve enxergar esse novo cenário? É de fato a gente ter uma mudança totalmente estrutural no nosso ambiente que nós estamos protegendo ou não? Mas antes de a gente iniciar nesse bate-papo, minha pergunta para vocês eu estou trazendo dados de um relatório. E muitas vezes eu já trouxe dados de relatórios aqui que algumas pessoas falam, pô, eu não percebi isso. Minha pergunta, começando por você, o que você acha? Que de fato nós estamos falando que esse aumento está acontecendo, ou você ainda não está sentindo, seja em qual seja a superfície, que esse ataque está chegando até vocês, Protásio? O que você tem Sim. visto aí? Não, eu acho que o relatório é totalmente condizente com a realidade. O cybercrime, ele ganhou uma robustez nos últimos anos que a gente não via anteriormente, né, então o negócio ficou organizado. E junto a isso, o advento da IA se popularizando entre usuários finais, e aí trazendo um pouco do número Brasil, né, a maioria dos ataques identificados no relatório, vindos para o Brasil. O Brasil, ele vira alvo dos cybercriminosos. Eu acredito que é muito porque eles enxergaram uma possibilidade de um mercado que vai além do financeiro. Se a gente pegar um recorte de segurança da informação um pouco mais antigo, a gente vai ver que segurança da informação era quem investia em segurança era muito empresas financeiras, bancos, nem existia fintech. E o cybercrime viu que, claro, com todas as empresas, a maioria das empresas minimamente digitais, qualquer incidente de segurança causa um transtorno e um atraso na operação. E aí, falando de ransomware, isso pode ser muito vantajoso para o cybercrime. E aí você fala que não é só para o financeiro, você está falando às vezes de paradas estratégicas, de empresas que vão ser atacadas, é Sim, isso um sim. pouco, Se né? você pegar todos os segmentos, a maioria dos segmentos hoje de grandes empresas que faturam um valor considerável no Brasil, elas estão totalmente digitalizadas. Então, qualquer parada na operação crítica de uma grande empresa, e aí falando aqui de ransomware principalmente, onde você realmente para a operação e perde um valor para resgatar os dados e a operação voltar, dependendo do valor que o cybercriminoso pede, dependendo do porte da empresa, eles vão pagar. Então tende a ser um mercado, favorável por cybercrime, né. Então eu acho que sim, houve um aumento muito grande nos últimos anos. A questão do cybercrime não é mais, uma galerinha ali tentando brincar e ver quem vai ir mais longe, e só fazer arruaça, não, o negócio virou muito mais sério. E eles se organizaram, e isso que traz, acho que um aumento dos números. E o Brasil é um alvo porque, eu acho que ainda a gente está engatinhando na questão de privacidade, né, as pessoas ainda não têm, uma visão clara do quão arriscado é divulgar seus dados na internet, falar abertamente da sua vida, a falta de atenção em clicar em um e-mail de phishing, um SMS, WhatsApp, enfim. Phishing tem vários meios hoje, né, então acho que é um pouquinho, de cada coisa para explicar esse aumento, mas eu concordo que o aumento existe. Existe, tá vindo. Totalmente. Você tem visto também, Rogério? Mesma coisa? Completamente, né. Eu tenho trabalhado com segurança há 20 anos, mais de 20 anos. E quando eu volto para início do século 2000, É. os ataques eram muito singelos, era quase homemade, era feito à mão por uma pessoa realmente. Perfeito. Você via que era feito por uma pessoa. Ali tinha uma arte, você via que tinha características que eu poderia até identificar quem era a pessoa. Hoje já é um crime organizado, né, já são empresas, já é um conjunto de pessoas trabalhando em harmonia com SLA, com metas. Foi O até recrutamento. foi até, notícia há pouco tempo,
uma empresa, um prédio com vários setores, aplicando golpes, né. Então ele deixou de ser esse cenário realmente de ser um menino, Brincadeira, um né? gênio da computação, uma brincadeira, para virar algo profissional, né. E essa mudança de algo caseiro, manual para profissional, deu um boom, uma disparada Sim. realmente de ataques, né. Você vê a maturação dos ataques hoje. É. Eu reparei que o mercado gosta de falar de, e eu nem repeti essa frase aqui no relatório, porque eu não concordo, que estão industrializando os ataques. É como se, opa, né, criaram um mercado novo, obscuro, né, cybercriminosos, Padronizaram, né, fizeram uma padronizaram. esteira de ataque hoje. Exato. Mas é um negócio que, assim, a gente sempre teve contato com Forças Armadas, Polícia Federal e outras frentes, e eu já falei isso, acho que no episódio anterior ou algum outro anterior, que nós participamos, né, nós fomos Sim. convidados, pra um evento da Polícia Federal junto com a Febraban e daí em diante. E, pô, o que que tem de mais lá, Edu? O que que foi feito? O que que foi falado? Você tem várias conversas, vários tipos de conversa, mas as oficiais dentro do evento, é a hora que eles começam a desmantelar, mostrar os crimes desmantelados, talvez as organizações que eles participaram, e entender que realmente, cara, a organização disso tudo por trás, de fato, é o crime organizado como a gente conhece no Brasil. É um PCC por trás, é algo por trás, Exato. e a galera está de fato, quando a gente olha, assim, para esses GPTs, né, Fraud GPT, Blackmailer V3 e daí em diante, isso aqui eu tô falando de ferramentas onde você paga, e aí você tem que às vezes comprar ou ela por Bitcoin ou alguma outra coisa, ou um PayPal da vida, e está pagando para criminosos. Mas aí quando eu pego essas facções, literalmente, esses crimes, que vira um grupo, eu tenho, cara, cada um responsável por alguma, sabe, finalidade. Então você é bom pra caramba, em passar trotes, já aplicou vários golpes, você sabe convencer a pessoa do outro lado, cara, você vai pra engenharia social. Pô, você é bom pra caramba em design. Que tem a ver com crime cibernético? Cara, nós vamos fazer páginas de phishing. Você é Confiança. programação, vamos embora, vamos fazer isso. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado com os termos, como você citou, você não gostou do termo industrialização no relatório. Também acho que se a gente começa a usar termos muito do mercado, parece que a gente está normalizando e foi criado um novo segmento. É isso Tem que aí. tomar cuidado, É mais uma economia, né. mas é o que parece, né? É. Então, eu falei de recrutamento que o Rogério estava falando, então eles têm etapas de um mercado comum, né? Recrutamento, a alocação mediante a skill, então, Governança, governança, então é Exato. um negócio bem organizado. Né, que a principal diferença do desculpa te Não, interromper, né, eu acho que é justamente essa organização, né. Você ter investidores como o crime organizado, PCC, dentre outros ali, você ter esse recrutamento de talentos, né, você contratar habilidades. Acho que essa questão também do você trazer no fim ali, né, a IA democratizando e automatizando esses ataques, né, então o cara consegue ser mais preciso, ser mais rápido ali, e ao mesmo tempo, o quanto que todo esse conjunto ele permitiu também, é o que eu estava refletindo mais cedo, né, na hora que você me perguntou ali, a gente estava junto com o Wagner, o Wagner é nosso engenheiro de ameaça ali, do Purple Team, e aí ele estava falando sobre mapear os grupos maliciosos por tipo de indústria, né. Eu falei: "Cara, você já parou para pensar que também do outro lado, o atacante também está mapeando o tipo de indústria que ele ataca, ele está mapeando quais são os tipos de ativo, qual que é toda a superfície, que ao mesmo tempo ele também isso faz parte do comércio dele, né". Então acho que esse é o principal mudança, né, essa organização e a governança, né, como vocês falaram, né. muda muito. E quando a gente fala desses valores, né, sendo investidos, nós pra você esteve no Expand conosco, né, este ano, e aí a abertura ali com o Eric, né, da Polícia Federal, o head ali de fraudes bancárias e daí em diante, tem um slide que foi muito legal ali que ele mostrou, que era literalmente um, assalto a banco em Araçatuba, interior aqui de São Paulo. E a hora que mostrou esse ataque, né, esse assalto ao banco, eles fizeram a validação de valores, né, de explosivos, carros que eles tiveram que roubar e esfriar e depois esquentar. Depois eles mostraram, quebra do banco, contratação de pessoas, troca de tiro, o risco que eles correram. o risco que eles correram e aquele não quis mostrar lá, mas teve sim mortes, né, de bandidos daí na troca de polícia. E aí tem um outro que ele faz o comparativo, crime cibernético.
Risco para eles, zero. Formas de contratar pessoas, beleza, já tem um time deles. Formas de angariar, ou seja, de levantar credenciais, comprando 2.000, 5.000 reais uma credencial, pô, barato. E aí o risco de morte, que é o que eles estão falando, meu, eles estão migrando, e estão de fato, né? E aí tem uma outra pergunta aqui que, baseado também nessas informações do relatório, que houve um aumento ali de 42% na venda de credenciais. Isso nós temos visto, né? Se a gente for pegar a CIM que aconteceu recentemente, outra coisa, é o exemplo mais vivo possível do que uma credencial pode gerar de problemas, né? Você está falando aí de valores maiores que 600, 700 milhões de reais. E eles estão falando que houve um salto, né, de 500% com infostealers. Aí você está falando de várias frentes, né, seja de aquisição, de compra, de venda dessas credenciais. Isso sim é um mercado, né, isso aqui é um mercado antigo já até o nível de plataformas como Have I Been Pawned, né, que é para você colocar o seu e-mail ali. Você tem a parte que é de empresas, onde você cadastra a sua empresa, seu domínio, paga lá um valor de $50, $100, não lembro qual que era o valor, e ele te informa sempre que uma credencial de alguém da sua empresa for exposta em um desses sites. Ou seja, ele está consumindo também as compras dessas credenciais vazadas. E aí, a hora que a gente começa a olhar para dentro das nossas empresas, das nossas companhias, o que vocês estão pensando em proteger? É credencial? É API? É fazer parte de gestão de vulnerabilidades? O que vocês consideram hoje pontos fracos? E aí, gente, por favor, não tô querendo entender, seja, né, da empresa de vocês, mas, Protásio, se você fosse poder, né, discursar, palestrar num evento para empresários, o que você falaria para essa turma, né? Começar a olhar, para onde eles começariam? Uhum. Identidade, sem dúvida, é um principal vetor aí de qualquer ataque bem-sucedido. Existem estudos que dizem que mais de 90% dos ataques bem-sucedidos começam a partir de uma quebra de credencial. Então acho que o investimento em duplo fator de autenticação, em camadas adicionais de validação para operações críticas, dependendo do core do seu negócio, acho que isso tem que existir. Isso minimiza o risco, quase que mitiga o risco de um ataque por meio de violação de identidade. Porque você vai ter outros fatores, e aí eu tô falando de duplo fator, a gente pode falar de, eh fatores físicos, OTP, enfim, tem várias ferramentas no mercado que podem ajudar para isso. E quando você coloca uma camada adicional, uma dupla validação em operações críticas ou tripla validação, isso minimiza muito, porque aí a operação crítica não fica na mão de uma pessoa só, não fica na mão só de uma credencial vazada, caso aconteça. Então, eu acho que o caminho é investir na proteção de identidade. E inteligência de ameaça, né, inteligência de ameaça é primordial para você ter uma estratégia de segurança bem estruturada, uma operação de segurança, na verdade, né, rodando bem. Porque você consegue antever, né, o que pode vir a acontecer, você é alertado de eventuais vazamentos de credenciais ou de eventos que aconteceram no seu segmento. Então inteligência de ameaça acho que é um pilar importantíssimo também nos dias de hoje. Não Entendi. só uma fonte, né. Quando você começa a combinar, ferramentas, players, ou fontes diferentes de inteligência de ameaça, a sua operação fica mais rica. Então, eu acho que o investimento está muito em gestão de identidade e inteligência de ameaça. Concorda, Rogério? O que você imagina dessa frente? É, Imagina o cenário, você tá ali com 10 empresários, seja CEO, seja fundadores, eles olham para você no fundo dos olhos: "Rogério, meu amigo, por onde eu começo aqui? Já identidade. gastei não sei quantos milhões, não aguento mais, vou gastar mais X, por onde?" Identidade. Identidade. Tem que ser identidade. Eu estava aqui pensando, né, que eu já ouvi muito falando de novo, 20 anos atrás, né, você desenhava a sua rede e tinha o seu perímetro bem definido. De uns 10 anos para cá, a gente ouve que o perímetro morreu, não existe mais perímetro da sua rede. Eu acho que ele está migrando e a identidade está sendo o seu novo perímetro, tá. É ali que está sendo os principais ataques. Não é mais no seu firewall, não é mais na sua camada que está exposta para a internet. E ele, na verdade, é um meio para ele explorar uma identidade vazada, uma identidade corrompida. Então, a identidade hoje está virando o seu principal perímetro. Desculpa. A identidade tá virando o seu principal perímetro de segurança, tá.
como ele está virando o principal perímetro de segurança, eu acho realmente que tem que aplicar esses controles, MFA, o EBA, análise comportamental, aumento de riscos, para conseguir contornar e controlar melhor, né, essa ameaça, tá. Realmente a identidade deixou de ser só o seu usuário e senha. Aquele dificultômetro que nós criávamos para o usuário, não é só mais um dificultômetro, realmente ali é o seu crachá para entrar no sistema, é ali que você tem a maior vulnerabilidade hoje explorada, tá. Que você eu acompanho, né, sempre eu vejo que a gente pensa muito em segurança no bit byte. Perfeito. E tem aquela antiga, falácia de que o elo mais fraco é o usuário. Na verdade, o elo mais fraco é a identidade dele. O usuário passa o usuário e senha, mas a identidade dele é o elo mais fraco, porque é o que você consegue vazar mais fácil. E a partir dele você tem um leque gigantesco de oportunidade, de possibilidades de ações, né, mas tudo começa por uma identidade. Às vezes você encontra nos TTPs, né, quando você analisa os casos reais, usando o Threat Intel, usando informações, você analisa o caso para ver se aquilo você aplica para o seu cenário, tá. Isso acho que todo mundo faz, né, você não precisa sofrer para aprender, você vê o seu vizinho sofrendo, você aprende. E você analisa a técnica, a tática e o procedimento foi feito. Quando você avalia, ou é credenciais realmente que foram vazadas, ou ele achou realmente uma vulnerabilidade técnica, mas o segundo passo foi conseguir uma credencial. Ou o terceiro, no máximo, é elevar privilégio. Então a credencial É. está sempre nesse caminho, e é ali que está um dos pontos que tem que ser muito bem monitorado, tá? Que talvez você não consiga evitar um ataque, mas consegue identificar rapidamente um ataque. O que você acha, Senna? Faz sentido? Total, né? Primeiro que eu não vou discordar dos caras. Tem que não, é dele que E não concordar. Vai trazer maiores informações. mas eu acho que identidade com certeza, mas ao mesmo tempo considerando conscientização nesse investimento, né. E aí eu acho que dentro de casa, cara, é impossível você proteger o todo, né. Eu acho que eu pelo menos não acredito no 100%, né, falando de segurança. Mas ao mesmo tempo também eu acho que fica a questão do o que realmente importa monitorar, o que realmente importa proteger, o que realmente vai parar a trazer o prejuízo, né. E aí tem prejuízo de reputação, parada do negócio, né, tem vários tipos de impactos ali. Eu mapearia cada um deles e traria contexto para mim, aí falando na cadeira do SOC ali, né, traria contexto para o meu time ali e falar: "Isso aqui é a minha joia da coroa, isso aqui é o que importa". É. Aí, Marcos, desculpa, Claro, por favor. você tocou num ponto, né, que realmente conscientização é importante, mas eu estou vendo já também um movimento do mercado focando em ITDR, em identidade, proteção de identidade, né. Sim. Estava conversando agora há pouco sobre alguns fornecedores que estão trazendo, comprando outras empresas de identidade, de ferramentas, de comportamento, né, e isso aí já é uma resposta que ele está vendo que o mercado está demandando umas soluções que consiga trabalhar com identidade, soluções técnicas, de uma maneira já, sinérgica, em conjunto, né. Acho que isso é uma evolução que está acontecendo no mercado, Sim, eu importante. tenho visto isso também, cara, eu tenho visto. É. E vocês entendem que, esses dados, né, tô falando de identidade. Pô, quando a gente fala que identidade é o novo perímetro, talvez é porque a galera não consegue entender. Pô, mas como assim meu novo perímetro? Identidade, através da identidade você faz tudo, certo? Você faz assim, desde a frente de, olhar pra cá, olhar pra lá, você começa a olhar do tipo assim, eu vou me conectar daqui ali, eu vou me conectar em outras aplicações, eu vou me conectar aqui, acá. E aí nesse momento é onde a gente começa a falar que, cara, legal, credencial de fato tá puxando em outras frentes, né. Isso então quando a gente fala de perímetro. E aí a gente começa a entender que, cara, o vazamento de perímetros é de fato o mais importante. O vazamento de credenciais, mais ainda. Vocês chegam a analisar ou monitorar algum tipo de serviço? Vocês acham interessante esse tipo de monitoramento de dark web, deep web para credencial? Com Vocês cer chegam a fazer isso? com certeza. Vocês veem isso como o básico do básico, ali quando a gente fala ainda de credencial, porque também é uma Boa coisa, pergunta, né. hein. Porque o que que eu começo a reparar? Eu vejo muitas empresas falando ainda sobre: "Pô, eu quero monitorar minha marca, quero monitorar", e às vezes quando a gente fala de monitorar também credencial, acaba sendo uma grande ganho, né, para entender assim: "Pô,
Ah, mas vazou credenciais antigas minhas. Pô, se vazou credenciais antigas suas ligadas à empresa, não é só que se vazou credenciais antigas, vazaram o quê? A principal informação de que funcionários, colaboradores, equipes daquela empresa estão utilizando o e-mail corporativo, certo? Para se cadastrar em sites e em plataformas que não são da empresa. Esse eu acho que é um grande aliado para o nosso lado, né? E vocês veem isso daí como ganho real. Sim. Sendo possível de ser feito? Ou ainda tem muita coisa que é meio nebulosa quando a gente fala de monitoramento de dark web, deep web, coisas do tipo? E aí eu pergunto mesmo assim, jogando na mesa, porque a gente vê várias pessoas ainda discutindo esse tipo de serviço, né? O que fazer, o que entregar, o que que é importante, o que não é importante. O que que vocês acham dessa frente? É que falar do básico em segurança, assim, eu acho que o arroz com feijão, bem feito, isso é um jargão da nossa área e todo mundo sabe, né, o básico bem feito, o arroz com feijão bem feito, já é grande parte da jornada, né, quando você tem uma boa gestão de vulnerabilidade, quando você tem um plano de resposta a incidente bem estruturado, gestão de identidade, enfim, eu considero isso o básico do básico. Inteligência de ameaça, cara, assim, eu acho que hoje, nos dias de hoje, já virou o básico do básico. E você olhar pra Dark Deep Web é trivial, porque é lá onde acontecem as coisas. Mas se você me perguntasse isso há 2, 3 anos, eu não julgaria isso como o básico do básico. Porque a gente não tinha esse cenário Ah, que interessante. do boom do cybercrime. A gente tinha, sim, as coisas já estavam acontecendo, mas não no volume que está hoje. E as conversas, os planos, a galera, se encontra nesses lugares, sabe. A Perfeito. galera do mal, vou falar assim. Quem tá falando de identidade vazada, quem tá comercializando identidade vazada, tá nesses lugares. Então eu acho que hoje virou o básico do básico, sim, embora não seja trivial, né, não são serviços caros, não são serviços baratos, assim como quase tudo em segurança. Então um plano bem feito aí tá onde o que nós vamos olhar, né, qual vai ser o nosso escopo, aí o que o Marcos falou é importantíssimo. Você definir as joias da coroa, por onde você vai, aonde você o Exato. que você vai monitorar, o que que é importante realmente, porque se você for para o 100%, você não vai ser humanamente, impossível, e até para treinar uma IA você vai ter dificuldade, né, então você tem que definir muito bem o escopo. E o relatório trouxe uma informação aqui, né, que está dizendo que 36.000 novas varreduras automatizadas por segundo, eh, estão acontecendo. Ou seja, 36.000 novas por segundo. É muita coisa. Rogério, no meio de tanto falso positivo, né, a gente tá falando de ambientes complexos, ainda mais o de vocês, também extremamente complexo, de todos que a gente olha aqui também, extremamente complexo. E Marcão, quero até ouvir você depois, cara. Que vocês fazem ou como diminuir talvez, cara, esse ruído? Porque concordam, a partir do momento que eu não tenho mais perímetro, eu tô querendo monitorar tudo aquilo que eu tenho ao alcance. Cada mais serviços em nuvem, cada mais informações e daí em diante. Cara, o ruído não para, né. Tudo que é de varredura, se eu monitorar, vai gerar ali, pô, um port scan, um Nmap, o que for, tá acontecendo, tá batendo aqui. Eh, como reduzir isso? No Ou pra que olhar? né, tô me sentindo velho, né, que eu vou pegar mais um exemplo aí pra mas realmente no começo, quando nós tínhamos o primeiro link de internet, quando eu implantei o primeiro link, o primeiro firewall de uma empresa, eu fazia um relatório mostrando quantos port scan nós sofremos por mês. Era esse tipo Esse de relatório, né? esse tipo de relatório, né. Hoje já não serve para nada, porque não me mostra a eficiência, o quantos realmente passaram, quantos realmente acharam algum problema na minha infraestrutura. E com 36.000 por segundo, eu vou ter um número gigantesco e que não diz nada, Exato. né. É. Eh, Hoje eu estou vendo também uma movimentação muito grande, e eu concordo, com automação e inteligência artificial, tá. A gente precisa ter automação, porque não dá para uma pessoa trabalhar com 36.000 eventos por segundo, é humanamente impossível, nenhum exército consegue trabalhar, Não. um exército de pessoas conseguiria trabalhar com esse número. Automação para conseguir trabalhar isso, vai descartar realmente o que não é importante, o que são falsos positivos, e inteligência artificial para levantar uma flag do que é realmente importante, né, e necessita de uma análise mais pontual, mais caso a caso, que a pessoa ainda precisa analisar, né. A inteligência artificial, ele tem a fase de aprendizagem ainda, né. Eu brinco muito com a minha equipe que a gente não pode automatizar qualquer coisa, que senão a gente automatiza o caos. Então quando a gente automatiza, a gente tem que saber o que tem que ser automatizado.
Definindo o que você vai automatizar, que aí vem a pessoa, a inteligência, o caso a caso, aí a ferramenta vai fazer isso operacionalmente, em quantidade, escalável, muito melhor do que uma pessoa. Mas você tem que definir o que ele tem que fazer, tá? Então a inteligência vai me ajudar a levantar as flags e a automação vai me ajudar a escalar isso para uma quantidade tão grande, de eventos. Olha, Interessante, cara. Sabe qual é o ponto? Tava lendo o relatório lá da Fortinet, e aí eu fui atrás disso que eu queria trazer isso aqui. Eh, Hoje uma vulnerabilidade crítica, ela leva de 12 a 15 dias para ser corrigida, uma alta ela tá na faixa dos 15 a 20, 30 dias ali para ser corrigida, né. E faz sentido essa média, né. Agora a questão dos port scan, dessas varreduras, é mais preocupante porque as próprias ferramentas que a gente usa hoje na resposta, no monitoramento, elas também já levantam isso, né. Então hoje o atacante que realmente está interessado, ele não precisa mais rodar um Nmap da vida, uma ferramenta de scan. Ele vai num banco de dados da internet, um Shodan ou qualquer outra ferramenta e já está lá. Então o monitoramento, se você ficar olhando só para port scan, eu acho que não faz tanto sentido mais, que é o que você falou, pô, a gente tem cliente aqui, você tem e-commerce, né, você tem sua plataforma web, então você também, teu serviço boa parte é pelo portal, então imagina a quantidade de scans que devem ter, né. Então assim, não é uma coisa que é tão relevante, né, mas como eu uso essa informação, aí vai depender de cada modelo de negócio, né. Mas eu penso que respondendo assim na minha vivência até aqui, eu acho que é um conjunto de práticas mesmo. Pentest, para saber descobrir o que eu não estou vendo, o que não passou, gestão de superfície de ataque, que é o principal, né. tá. Você saber o que que você tem ali exposto, se tem alguma vulnerabilidade, aí o pentest ajuda muito, que ele vai tentar explorar isso, e ao mesmo tempo também você ter uma boa gestão da sua borda, da sua superfície, entender quais são os ativos que estão publicados e por que que eles estão publicados. Porque eu acho que o scan ele já acontece, a gente tem diversos detecções diárias aqui, semanais, de ferramentas legítimas fazendo esse tipo de varredura, né. Talvez o que faria mais sentido seria, pô, teve uma varredura seguida de uma tentativa de um IP desconhecido, de um IP malicioso, mas ainda assim não é tão eficiente, porque o número de IPs maliciosos, né, que são usados hoje num ataque inicial é muito baixo. Hoje todos os IPs que chegam, todas as URLs que chegam, elas têm boa reputação, É. né, não está sendo mapeado, os caras são muito rápidos nisso, né. Então acho que é inteligência mesmo. Inteligência, enriquecimento de dados, o É. que você acha? Eu acho que a principal aplicação de IA hoje em segurança é em resposta a incidente e SOC, justamente para diminuir esse ruído e essa quantidade de eventos, né, esse mar de eventos. Então existem ferramentas no mercado hoje que já tem IA embarcada, para triar eventos, né, para justamente separar o que importa e o que não importa. Claro, leva um tempo de aprendizagem, mas hoje eu acho que é o principal, uso de IA em segurança até agora, eu vejo que é em resposta a incidente e SOC, né. A gente tem uma pista gigante aí para percorrer ainda, tem várias, implicações de IA que podem nos ajudar, assim como está ajudando o cybercrime, mas a gente também tem que pensar como a IA pode ajudar a defesa. Hoje eu vejo que já nos ajuda muito em resposta a incidente e triagem de eventos, mas, justamente para tirar esse ruído, mas eu acho que no futuro a gente vai poder usar mais IA, em segurança. Tá, é exatamente o que a gente faz, cara. É exatamente isso que a gente vê o mercado e, né, eu sempre brinco que o pessoal fala: "Pô, mas lá no Redcast vocês, né, basicamente não ficam falando de vocês, de serviço". A ideia não é falar de serviço, é falar de realmente cultura, cibersegurança. O que nós temos visto no mercado é exatamente isso. Então, pô, aqui a gente tá recebendo 90 quantos dá hoje, alarmes hoje por mês? Tá dando Tá quanto? nessa faixa aí. 97, 98, 97, é. 100.000 alarmes mês. Eh, Era pra eu estar aqui com o quê? Só na área do SOC 200 pessoas? Para olhar É. 100.000 alarmes e atender um SLA? Então assim, temos ali uma grande quantidade, claro, é a maior equipe da empresa, só que dentro desse momento, que a gente vê uma evolução alta, uso de IA. Então eu analiso através de Gemini, analiso também através, de GPT, e a gente cria, né, a nossa base de informação. É claro, já tem toda uma base de informação histórica. Sim. Senão, fica improvável, você conseguir fazer uma análise. E, gente, não é análise tipo assim: "Ah, é isso, é aquilo". É essa análise preditiva e, principalmente, entender se é um risco real ou não.
Então, a partir do momento que eu estou analisando friamente, eu vou ter que analisar se enriquecimento de dados, né? AMP malicioso não é um site novo, não é? Quando que ele foi criado só para fazer esse ataque, não foi? É sujeira, é bot. Tira. Olha o tempo que eu perdi. Com ele eu consigo automatizar bastante isso, né? Uhum. Correlação de eventos também, né? Muito, O Marcos total. comentou. Veio um scan, depois veio esse incidente, esse. O sequenciamento deles aumenta o risco também. É. Um alerta. O sequenciamento dele, geralmente um ataque ele começa por um port scan. Então, desses 36 mil por segundos novos que nós estamos vendo de varredura, qual de fato é real onde uma pessoa está executando aquilo lá para entender meu ambiente, e aí depois de meia hora ele volta, e aí depois de meia hora ele tenta outra coisa, e aí eu correlaciono isso para entender toda a minha cadeia, né, de ataque. E você citou o número de pessoas, né? Assim, para esse número de alertas, a gente precisa de 200 pessoas. Hoje você precisa de 20 porque você tem alguns processos, a maioria deles já automatizado com o uso de inteligência artificial. E conforme isso avançar, a gente vai reduzir pessoas no SOC, principalmente, né? Que a gente está falando de resposta a incidente. Mas a ideia não é tirar essas pessoas da operação de segurança. Pelo contrário, a gente tem onde alocar profissionais de segurança em diversos Nossa sistemas de informação. Então, assim, Se alguém né, souber, a IA vai ganhar corpo e vai avançar em segurança, que os profissionais que fazem atividades mais operacionais vão ser descartados. Pelo contrário, essa galera pode ser alocada em outras frentes, em pesquisa, em estudo, na resposta a incidente em campo mesmo, em forense. Então, tem lugar para todo mundo, né? A IA não vai. Eu não acredito nisso que a IA roube o lugar de ninguém, não. Acho que não, para todo mundo em segurança nem se fala. é isso, né? É o recado. Pô, eu tô ali como N1, a IA tá entrando, já entrou, o que que eu vou fazer? Cara, você vai evoluir. É. É o caminho natural de todo ser humano, né? Queira evoluir, né? Queira evoluir, né? Deus Não não queira sair da zona de conforto. Nós estamos usando para defesa e eles estão usando para ataque. Sim. E uma das perguntas que ele deve estar acontecendo é como burlar a defesa. É. Então ele vai evoluir aqui, eu vou precisar de evoluir no lado também. E esse aprendizado eu vou ter que fazer com pessoas, Sim. só que com skills diferentes, com capacidades diferentes. Eu vou jogar uma perguntinha pra vocês dois, tá? Prometo não jogar na fogueira. Nós estamos falando que é de uma nova, né? Uma nova arquitetura do crime digital. Estamos falando de uma coisa nova. Estamos falando de mudanças. Mudanças geralmente requerem uma postura nossa diferente, ou às vezes, e na grande maioria das vezes, investimentos novos. Seja também em pessoas, seja adaptação, treinamento, ou no final que acaba virando talvez ferramental. Nós estamos chegando talvez a uma conclusão aqui que estático, uma segurança estática, uma postura de segurança estática, ela acaba tendo a falhar, né? Porque eu tô ali sempre fazendo a mesma coisa e, cara, enquanto isso o meu mundo ali está se modificando. E a hora que eu falo de uma estratégia de segurança adaptativa, eu estou sendo às vezes proativo ou me adaptando àquilo que o cenário vem me mostrando, né? Que é o normal também, a evolução. E aí vem a questão do aquilo que nós queremos versus aquilo que é importante para a empresa versus o orçamento disponível. Então, assim, são 3 frentes totalmente diferentes. O que eu quero, tem gente que adora olhar o Gartner Hyper Cycle, né? Opa, o que apareceu lá agora? O quadrante, isso, cara, eu tenho essa, dá check, 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 check. Essa aqui eu não tenho ainda, essa aqui vai ser meu próprio pedido. Tem o que a empresa precisa, que é importante. Por que eu tô olhando coisas on-premise, meu ambiente todo em nuvem? Por que eu tô olhando, entendeu? Coisas desse tipo, básicos, mais exemplos bobos, mais válidos. E tem aquilo que é o orçamento disponibilizado. Como que vocês conversam com o board? Que essa é uma dúvida, e às vezes não é nenhuma dúvida, às vezes é uma necessidade de aprendizado de todos nós, tá? Como que vocês conversam com os executivos de vocês para falar dessa necessidade nova, que isso aqui está em constante mudança, e talvez para negociar novos orçamentos? Posso. Vai lá. É, eu tenho a vantagem, né, a experiência, a vantagem de ter tido uma experiência onde eu tive o reporte direto a um CEO de uma empresa e ele me deu vários insights e ajudou muito a como eu devo apresentar os meus esforços em segurança. Perfeito. Né? Ele era um executivo de finanças, não conhecia quase nada de tecnologia, então não adiantava falar sobre o Windows, o CVE, Log4j, na época tinha Log4j, né, e outros componentes que ele realmente não ia entender. Então ele pedia para eu traduzir para ele de uma forma que ele conseguisse
entender e até mesmo traduzir para os acionistas, né? Então ele não era só o decisor, ele também tinha que prestar contas. Eh, e pensando muito, né, nessa experiência, eu comecei a traduzir, pegar insights realmente do que estava acontecendo no mercado, pegando esses cenários, como a gente comentou aqui, né, do crime organizado, as notícias que estavam acontecendo, os meus concorrentes, o que estava acontecendo com meus concorrentes, todo o ecossistema, realmente, o que acontecia em volta da empresa, para alimentar a minha base de riscos, Tá. né, junto com a cultura, a filosofia da empresa, para definir meu plano diretor, né. E em cima desse plano diretor, nós revisitávamos constantemente e periodicamente, uma vez por mês, uma vez por bimestre, porque realmente o ataque que eu tinha definido um plano diretor como defesa para um ataque há 2 anos atrás, 6 meses, já é diferente hoje. Hoje o ataque evoluiu, hoje o meu cenário de ameaça é diferente, hoje o ator que vai fazer o uso da ameaça é diferente. Então eu preciso adequar minha defesa para isso. Como é que eu adequo se eu tenho um plano diretor de 2, 3 anos? Né, eu não consigo. É isso aí. Então eu preciso ter esse dinamismo, essa agilidade, poder mudar, porque o cobertor é curto realmente, o recurso sempre é curto. Eu preciso alocar o recurso financeiro, pessoas, técnico, para onde realmente está mais frio. Se é o pé, então eu puxo mais para baixo. Se é a cabeça, eu puxo para cima. E quem vai me dando o termômetro onde está mais frio, é esses comitês, é esse alinhamento com o executivo. E para ter esse alinhamento, eu precisava traduzir o nosso cenário, quanto eu estou exposto, né, em números, realmente, valores financeiros, o quanto isso gera de prejuízo, Interessante. para tomar decisão em conjunto, né. E dali sim a gente desviava não, alocava os recursos, fazia a dança conforme a música. Com certeza. Eu acho que segurança da informação tem que ter um canal direto com a mais alta direção da empresa. Não importa se você vai responder direto para o CEO, se você, enfim, responde para o conselho, mas você tem que ter esse canal. Você pode responder para o gerente de infra, mas você, como uma pessoa de segurança, você tem que ter um canal com a alta direção. Para você exercitar isso de traduzir, porque se você, como o Rogério falou, se você chegar na mesa do CEO, do board falando sobre CVE, Vulnerabilidade, vulnerabilidade, vulnerabilidade Techniquez, esquece. Então, esse contato com a autodireção vai exercitar a sua capacidade de traduzir, os riscos de segurança para o negócio. E aí é onde eu acho que é a chave de tudo. Segurança é uma área de controle e risco. Quando você domina essa arte de traduzir segurança da informação para o board, para a alta direção, as coisas vão ficar mais fáceis para você. Porque você vai mostrar qual que é o real perigo para a empresa, se a gente não investir em domínio A, B ou C de segurança da informação. Então, eu acho que a grande chave na vida do CISO, do responsável por segurança numa empresa, é aprender a traduzir e ter esse canal próximo. E mostrar o risco, sempre mostrar o risco, né. E aí que você negocia budget, negocia orçamento. E uma coisa que eu acho muito importante também, sem sensacionalismo. A área de segurança da informação tende a ser uma área sensacionalista. Nós, em alguns momentos, tendemos a ser Alarmista e pessimista. alarmista, pessimista Olha o jeito que eu comecei hoje, e sensacionalista, podcast. né. Então assim, Esse caos. eu acho que é tudo muito preocupante, tudo dá medo, a gente perde o sono na cadeira de CISO responsável por segurança, mas a gente tem que saber dosar as coisas, porque se a gente leva um mar vermelho sempre, e assim, o mundo vai acabar amanhã, você também não vai ter tanta força assim. Você tem que levar as coisas como realmente são, numa visão de risco, de controle e risco. E eu acho que a partir daí você tem mais facilidade para negociar budget, você mostra o risco, e o risco, você consegue traduzir que aquilo realmente é um risco para o negócio, e que aquilo pode parar a operação, pode vir colocar o negócio a acabar. Eu acho que dificilmente a autodireção não vai aprovar um orçamento que você consiga traduzir dessa maneira. Cara, você falou, desculpa, mas você falou um negócio muito interessante, que as pessoas às vezes podem entender de uma forma lateral ou do tipo: "Ah, é isso e ponto final", mas eu não vou conseguir ter esse tipo de acesso. O que ele quis comentar, né, e o Rogério também, quando a gente fala de falar com executivos, gente, não é: "Pô, mas eu nunca vou conseguir responder diretamente para o meu CEO". Não é isso, também é fazer comitê, né, Sim, que exato. os seus, talvez, CIO, CTO,
te conecte nesse comitê, pelo menos bimestralmente, semestral, não sei como, mas é necessário, porque você precisa ter esse canal. Ele precisa te conhecer, você conhecer ele, Totalmente. e para você aprender a fazer isso, né? Eu Uhum. acho muito importante. E uma outra coisa que você falou no começo dessa gravação, que eu achei muito importante também, que eu acho que você queria puxar, é quando você fala de modelagem de ameaça, inteligência de ameaça. É entender assim, gente, legal, não vou ser pessimista, tô olhando para o que importa realmente para a empresa, é isso que nós temos, jogar o apetite de risco para eles, É isso. né? Tipo, olha, nós temos esses riscos. Na minha visão, como executivo de segurança, não são riscos altos, até porque nós já matamos, né? Já podamos os altos ali. Mas é um risco. Quem define se o risco vai ser comprado ou seja aceito é o executivo, certo? E a modelagem de ameaça, ou barra inteligência de ameaça, que é muito mais de você entender quais são talvez os caminhos Sim. que um atacante poderia chegar até a sua companhia. E quem são esses atacantes, né? Perfeito. Os atores. É. Tem que matar os Exato. atores, Esses ameaças. atores, todos. né? Ou esses atores, né, cara? Esse grupo, né? Porque esses atores do plural, eles irão existir, né? Então eu vou estar falando de atores automáticos, que aí estão querendo maior quantidade, aí atores de ransom, tudo, né? Ou se for alguém relacionado ao que quer pegar de informação no meu negócio. Pô, entendo qual que é o meu negócio, entendo qual que é o risco dele, quantas pessoas poderão ter acesso ou querem ter acesso a ele. Mapeei isso, quais são as portas de entradas aqui? Por onde que pode vir aqui? Porque tem gente que tá querendo olhar para, que eu já vi já para NDR, e cara, calma aí, minha rede não tem tanta coisa importante assim, ou tem, ou não, são coisas que eu preciso, né, mapear de fato, botar a bola no chão, Sim. e não querer tudo. Então assim, isso gente, parece uma frase simples, né, tanto, do Rogério, do Protásio, mas são direcionamentos que se você ficar com esse tipo de informação, vou botar e voltar de novo essa gravação, volta nesses momentos na resposta dessas perguntas que os 2 responderam, que tá ali o grande ouro, né, do que Com fazer e certeza. como fazer. Com certeza. Teria algo a mais, Marcão, que você adicionaria? Olha, eu vou falar para quem atende diversos clientes de diferentes mercados e cada um com uma vontade, né? E ele comentou, né? Você não vai falar de techniquez com executivo, com CEO, mas hoje em dia eu percebo que não passa nem do gerente da operação, porque o diretor dele, né? Esse cara tá gerente ou ele é diretor, e fala, cara, preciso que você me ajude a levar essa informação. Tipo, eu não posso eu pegar o que você tá me passando, traduzir e levar. E a abordagem que eu vejo muito é o que é talvez o apetite, a palavra, não sei se é essa, mas, pô, eu justifico usando um compliance, eu justifico usando uma campanha, eu justifico usando um impacto na marca, talvez é uma empresa que depende mais de reputação. Então essa ameaça, esse investimento que eu preciso, aonde que ele vai potencializar a empresa, né? Onde que é o calcanhar ali. Eu iria por esse caminho, olhar o que que é importante, é compliance, é reputação, O que aonde importa para a empresa o que que também? importa para a empresa, que é o que você falou, a segunda colocação que você falou, né, o que importa para a Importa empresa. pra empresa. E isso é crucial e importantíssimo, que a gente esquece. A gente tenta colocar, eu vejo muitos profissionais de segurança que trabalham comigo ou trabalharam pegando frameworks, padrões, ou experiências anteriores e encaixando na mesma empresa. Às vezes a preocupação da empresa é diferente. Algumas empresas têm mais É outro preocupação contexto, né? Cada no empresa é CID uma mesmo, empresa. né? Tem empresas que têm mais confidencialidade, outras mais integridade ou disponibilidade, outros têm uma preocupação mais com tal ameaça, com essa ameaça, né? E você tem que entender realmente a empresa, porque, pegar o exemplo que você comentou, você tem que instalar EDR, né? Sentando já na cadeira do CISO, eu tenho que decidir se eu gasto dinheiro atualizando meu EDR, fazendo uma segmentação de rede, uma coisa mais básica, ou botando um WAF na frente. Poxa, são 3 soluções diferentes e eu preciso escolher uma, qual que eu escolho? Eu preciso entender do negócio realmente para Perfeito. poder apresentar a melhor solução, porque o executivo, se você apresentar, ele não vai pra lugar nenhum, Eu acho que é dinheiro. exato, eu acho que tem soluções que são mandatórias, no caso de um Ajudar ele a escolher também. mas eu acho que tem muito, igual você falou do hype cycle do gato, cara, eu acho que tem muita gente que coloca tecnologia, mas nem aquela ameaça ele tem no ambiente dele, né, ele tá botando porque ele viu que tem dinheiro sobrando, né. Eu vou dar um exemplo muito, cara, real, tá? E aconteceu conosco. E aprendizado, né? Eu falo que assim, nós também estamos em constante aprendizado. Vocês podem reparar que a hora que eu fico aqui, eu saio do microfone e fico olhando, eu tô aprendendo, né? Eu tô ouvindo e aprendendo. E
Tem um grande cliente, um grande amigo, eh, e não tá errado, né? Há 4 anos atrás, ele aplicava assessment no ambiente dele, em uma mistura de NIST e ISO, e com algumas dores a mais que ele entendia que era necessário aplicar para o ambiente dele. E era aquele era o assessment dele. Então ele usava ali de 0 a 5, dava nota e falava: "Pô, comparado com isso, eu preciso evoluir nessa frente", e daí em diante. Tá errado? Depende do nível de maturidade, não, né? Você vai evoluir até qual momento. E aí era uma discussão sempre essa: "Pô, nós vamos aplicar o NIST". E aí, quando ele fala assim: "Pô, mas por que você quer aplicar o NIST e não o meu próprio?" Eu falei: "Ah, porque o seu próprio", nossas discussões eram: "O seu próprio, eu não consigo ter embasamento com outras empresas do seu mesmo segmento, que nós já aplicamos. Eu não consigo também ter um padrão, porque o seu próprio você pode mudar a pergunta de um ano para o outro e quem que vai ter rastreabilidade disso? E o seu próprio, quem que criou a base de informação aqui dentro? E se essa pessoa vai continuar ou não vai continuar?" E aí nós trouxemos o Álvaro Teófilo, né, numa outra podcast que ele trouxe uma informação. Eu falei: "Edu, você sabia que lá no Fórum Econômico aconteceu em Davos, tal, 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 esse ano, acho que é 60 e poucos por cento das empresas listadas na Bolsa de Nova York, top 500 Fortune e daí em diante, elas rodam o NIST?" Cara, precisa de informação melhor do que essa? Por que eu vou rodar o NIST? Porque as 60 maiores empresas listadas na Bolsa de Nova York, beleza, pô, mas, cara, eu quero ir mais a fundo. Quem são as maiores empresas listadas? Vamos pegar a base de 60% depois. Quais são do mesmo segmento que o seu? Pô, peguei lá 15 empresas. Você está pensando em ir para os Estados Unidos? Ou você já tem alguma operação nos Estados Unidos? Ah, eu tenho. Então, seus maiores concorrentes dos Estados Unidos, todos eles utilizam NIST. É o tipo de embasamento que ele vai chegar para o executivo dele vai entender na hora. Pô, se eu for falar de investimentos, se eu for falar de legislação americana ou de outro país, o NIST é aceito muito mais fácil do que o meu homemade aqui, né? E eu já peguei casos realmente de homemade, e era interessante, porque quem desenhou aquele homemade era uma pessoa de governança. Então você vê que ele era mais focado em processos. Eu tinha um outro assessment que era uma pessoa de Red Team quem fez, que era mais técnico. E eram diferentes. Eram diferentes. Como é que você compara as soluções, né? Você precisa ter um padrão mesmo para você unificar. Senão você vai estar comparando banana com carne. Olha. Tá vendo, Marcos? Tá vendo? Tá vendo que. Se eu pudesse acrescentar uma última dica, eu já participei, né, de reuniões com executivos, com conselhos das empresas, né, que nós atendemos, a pedido do executivo de segurança que atua lá. E geralmente, quando nós somos chamados nessas primeiras reuniões, a gente entende que esta reunião ou nunca aconteceu, tá? Ou ele está indo pela primeira vez. Ele conseguiu de alguma forma convencer e ir pela primeira vez. Aí eu reparo que é aquela sensação de tipo assim, né? Não são muitos, são poucos. Aquela sensação de, cara, temos que matar um grande leão. A gente fala: olha, calma, isso aqui nós já fizemos dezenas de vezes. A visão que nós vamos apresentar é essa. Pô, mas não, aqui não tá falando nada de vulnerabilidade, não tá falando nada de incidentes. Não tá falando aquele incidente que nós tivemos, o War Room, que nós criamos e que impactou ou que não impactou. Ok, isso você já passou. Não passou? Não, já passei. Isso já foi discutido, não foi? Foi. Falei: você pode ter certeza que o seu executivo já passou para outro. Essa reunião é um comitê de prestação de informações, entendimento geral, e tu colocar todo mundo na mesma página, né? E aí eu reparo que após essa reunião, vem os elogios, tipo: "Pô, obrigado, cara, adoraram". E aquela porta que foi aberta, aquele profissional não dá continuidade. Então esse fica um outro conselho do tipo assim: gente, abriu essa porta, dê continuidade a um assunto que foi tratado, eh, siga esse caminho, que é onde que eu vejo que é um próximo passo da evolução dos CISOs, de nós, né? Irmos para Senão o nível. senão você não consegue fazer essa segurança adaptada ao cenário que você está vivendo. Você vai fazer o plano de 3 anos e aplicar Se ele. você conversar em janeiro e voltar a ver o CEO só em Janeiro outubro, janeiro do ano já mudou seguinte, muita coisa. que é normalmente anual. É melhor que você fale com ele em janeiro, em fevereiro, pelo menos uma vez, em março, uma vez por mês, cria uma recorrência, esse é o caminho. Que demais. Tá sempre próximo. Sempre próximo. Esse eu acho que é o recado, um grande recado que fica, né? Que a evolução do ataque tá gigantesca. Ela já não é mais nem exponencial, é exponencial. Isso já mudou, né? Você precisa responder nessa velocidade também. Olha, temos assuntos, hein? Bom, Calma. já viu ali, né? Já. Ele, né? Toda vez.
Ele não é singelo, cara. Ele não é singelo, ele não mostra um negocinho. Passa Sei lá, despercebido. 55 minutos, você viu, né? Aqui, ó. Ultrapassamos os minutos ali combinados, né? Mas é aquilo que eu falei no início. Quando o assunto é bom, as pessoas são excelentes profissionais e realmente tem essa troca, voa, né? O tempo voa. E aí, de fato, eu queria, né, deixar talvez aqui com espaço, como eu sempre deixo para todos vocês, iniciando pelo Protásio, de uma dica para as pessoas que estão te vendo, estão te escutando, que estão ali às vezes no trânsito, ou estão querendo obter novas informações para um relatório que ela vai gerar, uma apresentação que ela vai fazer. Sim. Qual recado você poderia compartilhar com essa turma? Acho que sendo simples e direto, entendam segurança da informação como uma área de controle e risco. Fale sobre risco para falar sobre segurança da informação. Assim você vai traduzir bem o risco para o seu negócio, do que é segurança da informação, e vai facilitar bastante a sua vida. Então acho que é isso. Baita aula. Rogério, Depois dessa aula aqui, eu tenho que dizer, né? Mas acho que é bem nesse caminho realmente, traduzir riscos em consequências, impactos, que fica mais tangível para a pessoa que está recebendo. Ah, porque hoje o que a gente conversou, nossa conversa começou falando muito do dinamismo dos ataques. E isso é algo que para nós mesmos já está difícil de entender, né? Eu comentei que é exponencial. Eu que sou engenheiro, já é difícil imaginar essa curva. Imagina explicar isso para um executivo. Mas eu preciso apresentar esse dinamismo, as consequências desse exponencial para que ele ajude a tomar decisão, né? Então essa jornada de entender o atacante, as ameaças, as vulnerabilidades, o quanto estou exposto, numerá-los, né, classificá-los e apresentar isso em uma versão de risco, é algo ainda bem trabalhado, mas que cada um faz do seu jeito, ainda não tem um padrão realmente, né? Isso é interessante. A gente não tem um padrão ainda, a gente tem o NIST, tem framework, tem ISO, mas esse padrão de apresentação para o executivo é caso a caso. Mas isso eu acho que é consequência da particularidade de cada empresa. Exato, Cada empresa é diferente, exato, não existem empresas iguais. é isso aí. exato. É interessante e isso é uma coisa que me faz trabalhar cada vez mais na área de segurança. Faz querer trabalhar, porque eu não vou morrer de tédio. Nossa, Aí perfeito. não vai mesmo. Marcão, e você? Por outro lado, eu acho que entender, né? Entender o negócio, o contexto do negócio, que você acabou de falar, Rogério. Estratégia, né? Priorizar, saber como posicionar e ao mesmo tempo também desenvolver mecanismo de gestão de ameaças, modelagem de ameaça, gestão de superfície. Acho que esse é um caminho. Eu vou dar uma cutucada geral também. Nós da área de segurança, os mais antigos ainda, todos nós aqui somos antigos nesta área, né? Que já mudou de nome algumas vezes, e tem ainda diversas outras, né, sendo inventadas. A gente sempre, eu vejo muitas pessoas que já se sentiram como os intocáveis. Do tipo, pô, cuido da segurança, sou o cara, estou ali, sou o blocker, já não posso mais ser o blocker. E aí foram anos e anos do tipo, pô, preciso de visibilidade, eu quero ter budget próprio, eu quero participar de assuntos executivos. Meus amigos, a hora chegou, a hora já chegou, já passou para alguns. Então, assim, estejam preparados, porque eu tenho certeza que alguns ali torceram o nariz na hora que você falou que, cara, segurança é risco. Ponto final. Então, assim, saiba falar de risco. Garanto que muitos colegas nossos ainda não sabem e ainda falam, pô, isso daí é coisa de compliance, isso daí é coisa de... Não. Nós estamos vendo cada vez mais as áreas estarem juntas quando não acontece da área de compliance, de risco, na verdade, estar ligada diretamente à área de cyber, tá? E cyber que responder por riscos agora. A gente está vendo isso muito acontecer em grandes corporações, e corporações estão olhando já para um futuro próximo. Então, assim, vamos sim sair da zona de conforto. Isso vai acontecer, então estejam preparados, né? Tá vendo? Não só de causa a gente vive. Termina suavizando, né? Tá tudo bem. Tá tudo bem. São dados do relatório que nós estamos interpretando aqui. Mas tá acontecendo, tá, gente? Tá acontecendo. De novo, assim, sem palavras. Jura que é seu primeiro... Muito bem, né? Sim. Seu primeiro BLS? Bom, Foi foi bem, bom. foi bem. Fala bem pra caramba, meu. De verdade. Obrigado. Rogério, obrigado também por ter aceito. Agradeço. Tá? Marquinhos, estamos juntos. Obrigado mais uma vez, cara. Obrigado a vocês que nos acompanham. De novo, gosto de repetir. Tentaremos ser tão repetitivo, mas já sendo, isso é feito para vocês, tá, pessoal? Espero que tenham gostado. Qualquer tipo de comentário, de
ideias para assuntos. O número de episódios, se eu não me engano, é 98 agora. E estamos próximo do 100. Vai ter uma bagunça boa no 100º, né, episódio nosso. Vem surpresa por aí. Tenho certeza que todos vocês vão gostar. E nos vemos em breve. Um grande abraço. Tchau, tchau.